Na aula passada, vou habilitar, tem que habilitar, toda vez que você baixa da internet, tem que habilitar a planilha, tá? Para você poder editar. Pronto, aí depois que você habilitar, você está com ela apta a ser mexida. Então eu vou aqui deletar esses dados, ok? Vou acrescentar uma coluna aqui à esquerda dessa coluna, ok? Vou inserir uma coluna aqui, colocar aqui o nome dessa coluna de status, para a gente saber qual é o status dele, se vai ter que fazer ou não recuperação. Eu vou colocar uma formatação condicional aqui só para a gente identificar mais facilmente, visualmente, as notas abaixo de 5. Então eu vou aqui, seleciono a coluna, as células que eu quero aplicar a formatação condicional, né? Selecionei as células, venho aqui em formatação condicional, vou nessa primeira opção, que eu tô fazendo uma formatação condicional de uma célula. Então eu vou aqui na regra para a célula e vou ver aqui qual é a regra que eu quero usar. A regra que eu quero usar é essa aqui, menor que. Então, onde for menor que 5, eu quero aplicar uma formatação personalizada de formas que o texto fique na cor vermelha. Vê esse vermelho sangue aqui, bem claro aqui. Pronto, então eu apliquei essa formatação condicional aqui. Eu sei já, visualmente eu já identifico que tem duas pessoas aqui que vão fazer a prova de recuperação. Eu, na verdade, só apliquei aquela fórmula, né, para ver se ele vai ou não fazer a recuperação, por uma questão didática, apenas para que vocês pudessem entender a aplicação dessa fórmula C, mas nem era necessário. Essa coluna aqui, na verdade, nem é necessário, mas eu vou usá-la de novo, como eu fiz na aula passada. Clico aqui nessa célula e eu vou então colocar a função se aqui para poder fazer o teste, se ele vai ou não para a recuperação. Igual a se, ok? Abro parêntese, ele já me pede o teste lógico, ó, fica aqui em negrito, teste lógico para eu fazer. Qual é o teste que eu quero fazer? Quero fazer o teste de essa célula aqui, ou seja, G4, se ela é maior ou igual a 5. Se ela for maior ou igual a 5, então... então, aí ele já me pede o valor de verdadeiro. Tá vendo que aqui em negrito agora ficou o valor verdadeiro. Ele me pede o valor verdadeiro. O valor verdadeiro é só eu quero saber se vai ou não para a recuperação. Então, eu vou dizer que vai para a recuperação. Ou vou botar aqui, REC, né? De recuperação. Opa, tem que botar entre aspas, tá? REC. De recuperação. Se não, ou seja, o próximo ponto e vírgula significa se não. O primeiro ponto e vírgula significa então, e o próximo significa se não. Se não, ele não vai para a recuperação. Vou botar aqui não. Então, vou dar um Enter aqui para ele me dizer se esse cara vai ou não. Não, tem alguma coisa estranha aqui. Eu coloquei a fórmula, alguma coisa errada. Ó, eu botei maior do que... eu botei maior. Não, porque aqui é o seguinte, ó. Se ele for maior do que 5, ele não vai para a recuperação. Eu coloquei aqui invertido. Se ele for maior do que 5, então não vai. Se ele for menor do que 5, aí sim que ele vai. Entenderam aí, pessoal? É o contrário. O não é que é primeiro. Ou seja, se ele é maior do que 5, vai para a recuperação? Não. Se ele é menor do que 5, aí ele vai estar contrário ao teste lógico. Vai ser falso o teste lógico. Aí ele vai para a recuperação. Ok? Então, aqui nesse caso, ele vai para a recuperação. Como é que eu coloquei a colunazinha à esquerda? Eu cliquei, ó, na letra da coluna com o botão direito e mandei inserir. Aí ele vai sempre inserir do lado esquerdo, por padrão, tá? E aqui eu vou botar só centralizado para ficar melhorzinho. Então, eu já sei que esse cidadão aqui vai para a recuperação. Olha, eu posso aplicar aqui, e nós vamos ver na aula de hoje, a referência
absoluta. Mas nesse caso aqui, eu posso aplicar uma referência relativa. Ou seja, se eu simplesmente arrasto essa casa, copio essa casa nas de baixos, ela vai sempre fazer uma referência relativa. Se aqui é G4, aqui vai ser G5, aqui vai ser G6, aqui vai ser G7, aqui vai ser G8. Porque ele vai inteligentemente entender que eu quero aplicar aquela fórmula, né, mas tendo como referência a linha que eu estou utilizando. Se eu estou na linha 4, ele vai aplicar a fórmula usando a referência da linha 4. Se eu estou na linha 5, ele vai aplicar a fórmula usando a referência da linha 5 e assim sucessivamente. Isso é uma referência relativa, tá? Não é referência absoluta. Hoje nós vamos ver como é que se usa, quando se usa e para que se usa a referência absoluta. Ok? Entenderam aí, pessoal? Tá? Então, agora que eu sei que quem foi para recuperação ou não, eu posso até também fazer uma formatação condicional aqui, né, para poder destacar esse cidadão aqui que foi, só que agora a regra que eu vou usar é texto. Por quê? Porque eu não tenho nenhum valor aqui, eu vou usar texto. Então, onde tem REC, tá? Basta eu colocar o R, ou seja, porque aqui é o seguinte, ó, a célula contém, não contém R. Então, se eu colocar R, ele já vai apontar para a célula de recuperação. Está entendendo? A célula que contém aquela letra, essa letra, por exemplo, R. Agora, se na outra opção, palavra da string também contivesse letra R, aí daria conflito, eu teria que colocar mais alguma coisa. Mas nesse caso aqui, o R já resolve. Tá? Eu poderia colocar rec ponto ou só R, já é suficiente. Então, eu venho aqui, vou aplicar essa mesma condição aqui, né? Formato personalizado, cor vermelha. Ok? Pronto. Ó, eu nem precisei escrever rec ponto. Basta eu botar o R, que ele já entende que só tem uma opção com a letra R lá. Ok, então ele vai para a recuperação. Então, nesse caso aqui, ele tirou 6. E nesse outro caso aqui, ele tirou 2. Dei esses exemplos, se eu não me engano, foram esses valores. Como é que vai ficar a média? A média vai ser uma outra condição, né? Vou usar também a fórmula se. Então, eu vou colocar igual, se, abro parêntese. O que eu quero testar aqui, gente? Ó, o que eu quero testar está aqui embaixo. OBS, a média da unidade será o resultado da soma ou a recuperação paralela, considerando a maior nota. Tá? Então, veja, eu quero usar ou a média, ou a soma das notas, tá? Ou então a recuperação paralela, o que for maior. Então, o que eu quero? Ó? Se esse G4 aqui, a célula que contém essa média, for maior ou igual, vou ter que botar maior ou igual para poder cobrir todas as possibilidades. Se for maior ou igual a essa célula aqui, I4, que é a nota da recuperação, então, aí eu boto ponto e vírgula, então me retorna G4. Se não, ou seja, se essa célula aqui for menor do que essa, então me retorne essa aqui, que é I4. Agora eu fecho o parêntese. Vou aplicar a fórmula. Ele me retornou o I4. Ok? Ó, ele me retornou o valor 6, que é o valor de I4. Eu agora vou fazer uma cópia também dessa célula, aplicando a referência relativa também. Eu vou fazer uma cópia com referência relativa aqui. Ok? Vou usar referência relativa. O que tem aqui? Ó? Aqui é G4. Aqui já vai ser G5. Olha aí, tá vendo, Francisco? Tá vendo? Porque ele pegou a linha de baixo. Aqui já vai ser G6. E assim vai, tá? Porque ele vai pegar sempre da linha. Lembrando,
Quando eu clico numa célula qualquer, eu tenho sempre aqui no canto o endereço da célula, aqui nesse canto o endereço da célula, e aqui eu tenho o conteúdo dela, o que está escrito nela. Pessoal, eu vou agora praticamente só fazer. E aí, os outros, que eu já fiz isso aqui ontem, vocês fizeram, eu vou só fazer os outros que faltam para eu poder ir para o final da planilha. Então, vamos lá. Aqui eu quero saber se a soma for maior ou igual a 5, então, se for maior, ele não vai para a recuperação. Se não for, ele vai. Perfeito. Vou só aplicar aqui a questão da formatação condicional. Não, não é Ctrl não. Para desfazer, Ctrl Z. Aplicar aqui também, já que eu fiz lá, rapidamente fazer em todas aqui. Então, agora eu vou para a recuperação. Quem é que ficou em recuperação? Esse aqui tirou 2, tirou 1. E esse aqui tirou 5,5. Mudei aí, mudei a ordem. Ok? Um tirou 1 e outro tirou 5,5. Aqui eu vou aplicar de novo a mesma fórmula para ver qual é a média dele. A média vai ser agora vai ser o quê? Se a soma, que é O4, for maior ou igual a nota que é Q4, certo? Q4, então, se for maior, eu quero O4. Se não, eu quero Q4, ok? Nesse caso aqui, Q4 é 0. Aí ele me retornou 6, porque 6 é maior que 0. Aí eu vou fazer aqui a cópia relativa, usando a referência relativa. Ó, nesse caso aqui, gente, ele continuou com nota abaixo de 5. Ok? Vou lá fazer a formatação condicional. Rapidamente aí, só para... Eu nem tinha feito no outro, mas vou fazer nesse. Ok, só aqui que ele ficou com média abaixo de... E aqui ele continuou também. Então, eu vou botar aqui também, só para a gente chamar a atenção. Aqui teve esse e aqui teve esse. Perfeito. Vamos para o próximo. Eu vou apagar essas duas aqui, que não me interessam agora. Vou criar uma célula aqui, inserir aqui o status, né? Esse status aqui, o que eu quero? Igual se teste lógico é, se Q4, aqui no caso é W4, ó, W4, é maior... Oi? É isso. É o antes, é a soma, porque eu quero saber se a soma, tá? Se a soma é maior ou igual a 5, então, não. Se não, REC. Nesse caso aqui, ele já vai para a recuperação. Vou puxar aqui. Ó, tem 2 que vão para a recuperação aqui, né? Vou aplicar a mesma regra lá de formatação condicional. No caso aqui, menor que 5. Vou botar aqui personalizado também, vermelho. E aqui também, mesma coisa.
Recuperação agora, vamos botar a nota de recuperação aqui. Nesse ele tirou 6 e nesse ele tirou 3. Ok? Os outros não precisou fazer. Agora vamos para a média aqui. Se W4 maior ou igual a Y4, então me dê W4. Se não, me dê Y4. Tá? Para o último agora. Isso aqui eu vou apagar. Vou inserir aqui mais uma célula, mais uma coluna, status. No status aqui eu vou colocar o quê? Igual se... O teste lógico, se soma maior ou igual a 5, então não. Se não, REC. Ok? Então esse aqui já vai para recuperação. Bom, quem é que vai para recuperação? Bom, vamos lá. Tem 3 caras aqui que vai para recuperação nessa unidade, tá? 3 camaradas que vão para recuperação. A recuperação aqui, vamos botar. Esse aqui tirou 4. Esse aqui tirou 5. E esse aqui tirou 6. Eu quero que a recuperação só vale até 6. O cara, no caso aqui, o cara gabaritou a prova. Ok? Vamos lá. A média igual C... O teste lógico, se AE, ó, a coluna aqui é AE, se AE 4, tá? For maior ou igual a AG 4, então, o que eu quero que ele me retorne? AE 4. AE 4. Se não, eu quero que ele me retorne a G4. Vou fechar aqui, ok. Me retornou a G4. A G4 é maior do que a R4. Vou fazer a cópia com referência relativa. Ok? Nesse caso aqui, gente, ó, só um que ficou abaixo da média. O resto tudo ficou com a média, tá? Vou até fazer logo aqui a seleção. Nesse caso aqui a média é 5. Pronto. Aqui, gente, o que eu quero é muito simples, né? Eu vou apagar aqui esses dados. Nota, prova final, reprovado, aprovado. Tá chegando. O que eu quero aqui? Aqui eu quero só a soma dos pontos. Como é que eu vou somar os pontos? Eu pego que os pontos da primeira unidade, mais os pontos a soma, né? A soma da primeira unidade, mais a soma da segunda unidade, mais a soma da terceira unidade, mais a soma da quarta. Só isso que eu quero. Então, o que eu quero aqui, ó, gente? Ó, igual, tá? Vamos lá. Eu quero a soma, né? Eu quero a soma. Então, eu quero esse aqui mais... Vamos lá. Mais esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui. Então, eu quero a soma das 4 unidades. A é 4, mais W4, mais O4, mais G4. Vou dar Enter. Ó, esse aqui, a soma foi 17,9. Eu vou fazer a cópia com referência relativa. Ó, eu tenho um aqui com 25 pontos, outro com 21, outro com 20, outro com 18, outro com 17. Quem é que vai para a recuperação final? Gente, ó, a média não é 5? A média não é 5? Eu não tenho 4 unidades? Eu tenho que saber a soma das 4 unidades dividido por 4.
para saber se ele chegou à média 5, tá? Então, qual é a aplicação aqui, ó? Eu vou colocar C, tá? Vou abrir parêntese. Se a soma dividido por 4, tá? For maior ou igual a 5, então... Isso aqui é o teste lógico, pessoal, ó. Isso aqui tudo é o teste lógico. Se... Tudo isso aqui é o teste lógico, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou botar o valor verdadeiro. Então, ele não vai para a recuperação final. Não, ok? Se não, ele vai para rec fim. Encontramos um erro, sim. Por quê? Porque eu não tinha posto a aspazinha. Aí ele me deu o erro, mas já consertou para mim. Então, veja, eu já tenho a fórmula aqui, ó. Esse aqui vai para rec final. Tá? Porque a soma dividido por 4 é menor do que 5, não maior. Então, ele tem que fazer a prova final, a recuperação final. Eu esqueci de abrir a coluna aqui para fazer o teste, mas eu abro aqui. Aqui não seria, aqui ó, isso aqui ó, copiar aqui, e aqui seria o status, só o status. Pronto, esse aqui é recuperação final, tá? A nota da recuperação final. Bom, o status dele é recuperação final, ele tem que fazer. Vamos ver os outros? Esse aqui também tem que fazer, esse não tem, esse não tem, esse não tem. Vou aplicar aquela formatação condicional, né? Para chamar a atenção. Esse aqui fez a recuperação e tirou nota 6. Esse aqui tirou nota 3. E os outros não fizeram. Média final. A lógica é essa aqui, pessoal, olha só. Presta atenção na fórmula aqui, tá? Não tem, eu não falei que a gente pode usar até 7 vezes o si dentro do si? Eu só estou usando duas, aliás. Olha aqui, ó, eu tô fazendo um teste lógico para saber se a média do cara, a média final dele, é maior ou igual à nota que ele tirou na recuperação. Se essa média, tá, for maior do que a nota que ele tirou na recuperação, me devolve a média. Eu quero a média. Agora, se não for, então eu quero que se a recuperação for maior ou igual à média, me devolva a recuperação. Estou fazendo 2 testes lógicos, um dentro do outro. Esse se não aqui, ó, no se não, eu estou criando outro teste lógico. E depois, no final, o que acontece, gente? Eu tenho que ter 2 parênteses, está vendo aqui, ó? Tenho um e tenho outro. Eu estou fechando um e estou fechando o outro. Quantos se tiver, quantos parênteses vai ter no final? Se você for aplicando se até 7 vezes, depois no final você tem que ter 7 parênteses. Nós vamos ver isso na próxima planilha que a gente vai estudar. Agora sim, ó, eu coloquei aqui, tá certo? Vou lá e aplico. O que aconteceu aqui, gente, ó? 6, olha aqui, ó, isso aqui é menor, a soma de pontos dividido por 4, ou seja, a média final dele, é menor do que a nota da recuperação. Aí eu testei, a nota da recuperação, né, é maior do que a soma, então me dê a nota da recuperação. Eu testei de novo. Esse aqui, ó, se enquadrou exatamente nesse teste lógico aqui. Tá? Aí eu repeti. O que aconteceu aqui? Esse aqui ficou reprovado. Por quê?
Porque anota essa média aqui. Agora tu vê que ele me devolveu não a nota da recuperação. Ele me devolveu a média. Por que que ele me devolveu a média? Porque eu fiz um segundo teste lógico para ele poder me dar o que é maior, o que fosse maior. Então ele reconheceu que o que era maior, ainda, mesmo ele tendo feito a recuperação, o que era maior ainda era a média. Aí ele me devolveu a média, tá? Então ele me devolveu a média aqui, mas a média ainda foi insuficiente, ele ficou reprovado, esse cidadão. Então aqui nesse caso, no parecer final, o que que vai ser o parecer final? Se, aí é muito simples, né, o parecer final. Se AL4 for maior ou igual a 5, então aprovado. Certo? Isso, tem que fechar aspas aqui, tem que abrir aspas. Tem que botar aqui aprovado. Se não, aqui se não, né, no caso, aí reprovado. Agora se eu fecho aspas. Ah, sim, é porque tem dois parentes, não precisa não. Ok. Então, perfeito, ó. Esse aqui está aprovado, agora esse aqui ficou reprovado. Isso, para ficar vermelhinho. Muito bem. Ela aí raciocinou igualzinho comigo. Reprovado. Tá aqui. Esse cidadão aqui ficou reprovado. Teve várias chances. É aquele negócio do aluno ruim, entendeu? Um professor me ajuda, professor me ajuda. Vai estudar, sem vergonha. Entenderam aí, gente? Fechei essa planilha, ok? Essa videoaula está sendo gravada. Depois eu vou evidentemente, editá-la, salvá-la para poder a gente publicá-la, ok?